Está começando mais um programa feito para você que quer crescer, empreender e transformar resultados. Hoje vamos falar de um tema que pode mudar completamente o rumo de qualquer negócio: gestão financeira. Muita gente acredita que o segredo do lucro está apenas em vender mais. Mas será que é isso mesmo? Quantas empresas faturam alto e ainda assim não conseguem gerar lucro de verdade? Ao longo do programa você vai descobrir por que a gestão financeira é considerada o verdadeiro motor do lucro, quais erros estão impedindo empresas de crescer e, principalmente, o que pode ser feito na prática para mudar esse cenário. Então fica com a gente, porque o conteúdo de hoje pode ser o passo que faltava para levar sua empresa a um novo nível. É assim que nós começamos o programa Café com Leite de hoje, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as redes sociais, no YouTube e no Facebook. Nós estaremos lá, especialmente para você, meu convidado de hoje. Ele é professor, ele é consultor empresarial. Eu vou conversar com o Dr. Rodrigo Barreto e o nosso tema: gestão financeira, o principal gerador de lucro na empresa. Professor Rodrigo, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui para falar de um tema muito em voga, né? Gestão financeira. Quando a gente fala em dinheiro, chama a atenção de todo mundo, né? Certeza. Uma honra lhe receber, seja bem-vindo. A honra é toda minha, eu que agradeço o convite, né, Leite? E é um prazer muito grande estar aqui com o senhor, compartilhando uma troca de conhecimentos aqui. É sempre muito bom a gente compartilhar, né? É uma das coisas que mais me deixa feliz nesse programa é quando alguém agradece porque aprendeu algo. Isso não tem preço, sabe? Eu sempre digo, nós não precisamos de 1 milhão de pessoas assistindo o programa Café com Leite. Nós precisamos de 10 pessoas, 15 pessoas que captam a mensagem. Então isso é suficiente. Para que 1 milhão? Nós temos um monte de tempo pela frente ainda, né? Pouquinho em pouquinho, né? Não é? A gente chega lá, né? Rapaz, o nosso tema é gestão financeira, o principal gerador de lucro de uma empresa. E eu estava refletindo antes de começar esse programa, será que ele é? Perfeito, vamos entender um pouquinho o porquê, né? A maioria das empresas, dos empresários, eles focam muito no setor de vendas. Né? E com certeza, sem vendas não existe empresa, né? Só que a venda, ela é o principal gerador de receita de uma empresa. E receita nem sempre significa lucro. Você pode concordar comigo que muitas empresas fecham ou passam dificuldades vendendo, né? Então, eu considero a venda realmente o coração da empresa, né? Mas o cérebro é a gestão financeira. É ela que faz com que a empresa gere lucro. O que me leva popularmente falando, a quebrar uma venda, o setor de vendas mal estruturado e mal organizado, ou a gestão de finanças desordenada? Principalmente a finanças desordenada. Principalmente. Porque quando você não tem uma finanças organizada, você não consegue organizar o seu setor de vendas. Você não sabe se está tendo lucro, você não sabe precificar, você não sabe tomar as decisões corretas. Então, quando eu não tenho a gestão financeira, que na realidade ela mostra todo o panorama da empresa, né? Tudo que a empresa deve decidir, todo sim ou todo não, quando eu não tenho isso bem estruturado, eu tomo decisões erradas. Será que eu posso dar um desconto a mais para o meu cliente? Será que eu posso vender a preço X ou Y? Né? Será que esse volume de venda atinge o meu ponto de equilíbrio ou não? Então, geralmente as empresas quebram, como o senhor falou popularmente, né? Falando, exatamente devido à falta dessa gestão financeira. Eu não tenho números para decidir, se eu não tenho números para decidir, eu não tenho ali o leme do meu barco para tomar a decisão para que lugar ir. Saber nem o que fazer, né? Saber nem o que fazer, exatamente. Você falou um termo interessante que é precificar. É um nome bonito, chama até atenção, né? Quando vamos precificar esse produto, vamos precificar o meu negócio, vamos precificar algo, mas vem um questionamento. Eu costumo dizer que para
Para você ser um advogado, você estuda 5 anos e o resto da vida, um contador 4 anos e o resto da vida, um médico 6 anos e o resto da vida, e etc, tantos quantos aí. Sempre 4, 5, 6 anos e o resto da vida. Para você ser um empresário, se você tiver o dinheiro, que não deveria ser assim, mas se você tiver o dinheiro, tiver a ideia de um negócio, você vai ali, arranja um prédio, compra e vai vender. Não estuda, que não deveria ser assim. Não estuda. Aí não sabe exatamente precificar. 10 por 12, estou ganhando 20%. Comprei por 10, vendi por 12, estou ganhando 20%. Exatamente. Isso é um dos malefícios ou um dos atos prejudiciais para o empresário? É um dos grandes erros, a gente pode falar. Geralmente o empresário compra um produto por 10, aplica 100% e diz que está ganhando 100% de lucro. Né? Isso é uma falha muito grande, é um erro muito grande, é um equívoco na realidade. Né? A precificação, ela começa muito além de números. Né? Primeiro, eu tenho que saber qual a minha posição no mercado. Eu tenho que saber o meu posicionamento no mercado. E eu posso me posicionar de 3 formas. Primeiro, seria preço, realmente. Né? Eu vou brigar por preço, eu vou estar no mercado para brigar por preço, mas na consciência que eu vou ter que ter um volume muito alto. Por isso que, mais uma vez, entra a gestão financeira. Qual o volume que eu tenho que ter para que eu possa realmente equilibrar minhas contas e sobrar alguma coisa no final. Né? Então, primeiro, a primeira forma, e muitas empresas estão nisso, tá? Não é pecado, mas também pode ter certeza que você vai se esforçar mais para ter um resultado pequeno. Né? A outra forma de posicionamento de mercado é custo-benefício. Né? Eu não vou ser aquele caro, aquele diferencial, mas eu também não vou ser o baratão e vou oferecer algum benefício para que atraia o meu cliente, né? Para que eu mostre alguma diferença daquele que está brigando por preço. Né? Hoje é uma estratégia muito adotada também, né? Muito bacana, e que na maioria, e principalmente na nossa região, na nossa situação, é onde eu aconselharia um empresário hoje trabalhar. E também tem a diferenciação, né? Que é aquele, vamos falar aqui, de um carro top, de uma Ferrari e tal, que tem um extremo diferencial e cobra também um preço muito alto por isso. Então, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou nessas 3 posicionamentos para que eu possa trabalhar minha estratégia de precificação. Para onde eu vou. Para onde eu vou. E, infelizmente, a gente trabalha com a maioria dos empresários aplicando um markup e olhando para o concorrente. Meu concorrente está mais barato, está mais caro, está mais barato, então eu vou reduzir o meu aqui. Aí vai nessa guerra de redução. Daqui a pouco está todo mundo no prejuízo, na briga por venda. Vende, né, como a gente acabou de falar, vende, mas não vê o resultado. Porque não tem o preço como uma frente estratégica dentro da gestão financeira. Nessa linha, você me chamou a atenção no quesito também da precificação. Quando eu vou lá para o quesito da rotatividade, por exemplo, não sei se a pergunta é bem essa, mas é mais ou menos assim. É melhor um giro alto com a margem pequena ou um giro baixo com a margem melhor? Que isso depende? Isso vai depender muito do seu produto. Né? Geralmente, quando a gente trabalha com commodities, é interessante você ter uma margem, uma rotatividade, alta, né? Porque ali não vai ter muito diferencial para você trabalhar. Então, você vai ter que ter um volume alto. Né? Já quando você trabalha com um produto mais específico, você consegue trabalhar diminui um pouco essa rotatividade e aumenta a margem. Né? Então, depende muito do tipo de negócio. Mas, Rodrigo, vamos lá. Se fosse para você escolher um negócio onde você fosse tocar, você tocaria um negócio de alta rotatividade e baixa margem ou de uma rotatividade menor e alta margem? Acredito numa rotatividade menor e alta margem, porque ali a possibilidade de você absorver algum erro de estratégia, a possibilidade dos seus ganhos, existem N possibilidades ali dentro que o de alta rotatividade e baixa margem às vezes não te oferece. E a alta rotatividade com a margem pequena, eu tenho que ter muita cautela no risco de prejuízo fácil, né? Qualquer erro, ela engole sua margem e chega no seu lucro, né? E lembrando que dentro dessa precificação, eu posso também inserir o meu custo financeiro, porque eu vou comprar, pagar e girar para receber. Eu preciso inserir meu custo financeiro. Ele faz parte, né? Eu tenho que ter um controle de estoque muito bem apurado, que é um outro problema. Eu consideraria
controle de estoque, né? Tem outros erros na gestão financeira que é muito cometido, né? Mas um deles, a gente acabou de falar, precificação, e o outro, controle de estoque. A gente vê, eu pego muitas empresas lucrando, só que quando a gente vai para o fluxo de caixa, ela não tem um centavo no bolso. Por quê? Está parado em estoque. E quando você tem uma empresa de alta rotatividade, aí é que você tem que ter um controle de estoque muito bem apurado. Por quê? Se eu tenho alta rotatividade, baixa margem, se eu comprar um pouquinho a mais, essa margem fica no meu estoque, né? E acontece demais, principalmente porque nós temos fornecedores que conhecem muito bem estratégias de vendas e ele às vezes queima um pouco a margem deles, né, para te vender volume. E o empresário ele se encanta com esse desconto. Vou ter um desconto de 10%, então eu vou aumentar a minha margem. Mas aí você vai ter que comprar um volume que daria para você consumir em 3 meses. Mas tudo bem, você compra porque ganhou 10%. Só que você esquece que o seu dinheiro fica ali parado. E muitos empresários têm que recorrer Estou apostando nos aumentos. Apostando nos aumentos. Mas é uma aposta bem no escuro. No escuro. E aí eu tenho que recorrer, às vezes, financeiras para poder sustentar esse estoque que está parado e eu perco o valor do desconto em juros que eu pago ao banco. ali desaparece ali, né? Desaparece. Fora que eu fico geralmente com um compromisso financeiro de longo prazo, né? E diga-se de passagem, se o produto não tem, se tem pouca rotatividade, vai passar mais tempo no estoque. E se ele não tem aumento contínuo, frequente, tem sentido, Não né? tem sentido. Eu imagino, você falando, eu imagino aqui combustível, né? Gasolina, por exemplo. Ela tem um giro rápido, porém, hoje, nos dias atuais, exceto esse probleminha da guerra aí, que teve um aumento, mas ela vinha, de certa forma, congelada. Aumenta 10 centavos, diminui e tal. Estoque, prejuízo. Prejuízo. Estoque, prejuízo. E é outra coisa também que o empresário tem que estar muito atento com a inflação hoje, né? Na década de 90, a gente às vezes dormia com um preço e acordava com outro, não é? Eu lembro disso por causa do meu pai, que às vezes ele é empresário. Não era às vezes nem dormir, almoçava com um preço. Isso era mais rápido ainda. Exatamente. Hoje, claro que nós não estamos na mesma situação, mas vem dando flashes desse retorno, né? Então o empresário também tem que estar muito esperto nisso. E principalmente quando ele compra estoque e não olha a atualização de preço. Às vezes ele está vendendo por um preço. Inclusive, peguei um cliente nisso semana passada, vendendo a um preço menor do que a venda do fornecedor. Eu tenho um estabelecimento ali de serviço e por ocasião eu coloquei uma geladeira, aconteceu comigo isso. Coloquei uma geladeirazinha para vender um refrigerante, água e tal, sem perspectiva de lucro. O objetivo eu comprava por 10, vendia por 10,50, mas aí não era a intenção de lucrar, até porque é um volumezinho pequeno. Dar um benefício para o cliente, né? Pronto. A intenção era exclusivamente essa. Não tinha outra. E restabeleceu o dinheiro, lógico, né? E certa feita, uma latinha de refrigerante, eu fui em um dos grandes supermercados. Quando eu chego lá, eu vi lá um preço R$4,50. Aí eu liguei lá, menino, olha aí quanto é o refrigerante tal aí pra mim, por favor. Quando ele olhou, R$3, eu digo, R$3, pelo amor de Deus, aumenta pra 5. Porra, pra eu comprar é R$4,50, gente, aqui. Mas exatamente. Eu nunca fui olhar, porque como não é a minha rotina e não é o meu... E o métier disso aqui era exclusivamente que você se sentisse bem quando estivesse sentado aqui comigo. Entendeu? Perfeito. Não tinha objetivo de ganhar dinheiro. Aí eu digo, não, eu vou... Quando eu olhei que eu vi lá, R$4,50, de metade, gente, 50%. Aumenta para R$5 imediatamente. São pequenos detalhes que a gente usa como exemplo. Numa cifra, numa quantidade ínfima, que é o refrigerador que estava lá. Mas imaginem isso num negócio... De alto giro, de alta escala e baixa margem, né? E eu costumo falar, lógico que acontece, né? Mas eu costumo falar que pouquíssimas empresas quebram por falta de venda. Pouquíssimas. A maioria começa quebrando de dentro para fora nesse tipo de coisa, né? Eu tenho um estoque alto, eu não tenho uma atualização de precificação, eu não tenho uma estratégia de precificação. Geralmente, o prolabore do dono, o salário do dono é misturado com as despesas da empresa e aí acumulando um prejuízo daqui, outro prejuízo dali, quando se soma e pior, a maioria não faz uma DRE, não faz uma DFC, não sabe o que está acontecendo. Quando o empresário geralmente vai ver,
principalmente em empresas que têm um giro muito grande financeiro, ele vai sentir quando ele começa a atrasar o primeiro boleto, quando ele começa a atrasar o primeiro compromisso. E a maioria das vezes é vendendo. Ele está vendendo, mas ali ele está começando a atrasar os compromissos. E muitos, eu chego para muitos, Leite, que ele fala, Rodrigo, eu trabalho, entra dinheiro, mas eu não sei para onde está indo. E quando você soma esse volume de variáveis negativas, aí você vê o que está acontecendo com o dinheiro dele. Ele só enxerga quando a dor já está além. Só enxerga quando começa as pontadas dos boletos atrasando. E diga-se de passagem, é difícil enxergar isso, porque eu estou na zona de conforto, está girando, né? Eu não estou conseguindo enxergar, inclusive as perdas, dependendo do produto. Exatamente. Né? Eu costumo falar que é o cano de escape. Né? O cano de escape. Você olha a porta da frente, a sala bonitinha, o carro, a porta ali você entra confortável, até cheiroso né? Mas todo o combustível que entra nele sai lá atrás. Sai lá atrás, exatamente. É um cano de escape que vai só vazando. E em forma de fumaça, você não vê. Pior, né? E que não é diferente da empresa. Exatamente, né? Exatamente. Ele sai em forma de fumaça e ninguém vê. Exatamente. É impressionante. Gente, eu estou conversando aqui com o professor e consultor empresarial, Dr. Rodrigo Barreto, aqui no programa Café com Leite. Falando sobre gestão financeira, o principal gerador de lucro de uma empresa. Doutor, vamos beber água São Geraldo? Por favor. E um cafezinho com leite, você aceita? Com certeza. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema gestão financeira? É simples, você fica ligado. O nosso convidado vai continuar com a gente e no próximo bloco a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom estar ao seu lado, lhe oferecer um cafezinho na companhia dos meus convidados aqui, com temas relevantes para você, para toda a nossa sociedade. Falar em gestão financeira, falar em dinheiro é sempre muito bom. Portanto, fica aqui a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que nós estamos sendo retransmitidos pela TV Café com Leite, que tem parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as redes sociais, afinal estamos sendo retransmitidos nas plataformas do YouTube e do Facebook. Meu convidado de hoje, ele é consultor empresarial, eu converso com o Dr. Rodrigo Barreto. E o nosso tema é gestão financeira, o principal gerador de lucro de uma empresa. Professor Rodrigo, professor, me diga uma coisa, quando a gente fala esse tema, o principal gerador de lucro de uma empresa, eu ainda volto a insistir. Nós temos dentre eles, eu imagino, e o senhor me corrija, porque eu sou um mero espectador, mas lucro nós imaginamos que é aquilo que eu ganho sobre o produto vendido. Perfeito. Assim, superficialmente né? Mas tem outros lucros abstratos que eu não consigo enxergar e não considero lucro, como empresário, por exemplo? Então, na realidade, quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala de duas grandes frentes. Né? Necessariamente só dinheiro? Não. Só dinheiro. Só dinheiro, gestão né? financeira, sim. Gestão financeira a gente fala de dinheiro. Lógico que esse dinheiro ele pode estar em outras formas, digamos assim. Mas a gente, para simplificar, é dinheiro no final. Então, quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala de duas grandes frentes, né? Que a contabilidade chama de regimes. Né? A gente tem um regime de caixa e o regime de competência, né? Ah, Rodrigo, qual mais importante? A gente escuta muito falar na internet que o caixa é rei e tudo mais. Claro, a gente tem que olhar o caixa porque se ele chegar numa ruptura, a empresa para. Mas a gente precisa olhar também a competência, porque a competência é aonde mostra qual a capacidade que a empresa tem de gerar riqueza. Qual a eficiência operacional dessa empresa. E esse lucro é o que gera o caixa. Né? Então a gente tem que estar olhando não só para o caixa, mas eu estou conseguindo fazer a fonte geradora de caixa trabalhar de forma no azul ou não. Né? E aí dentro desses dois regimes de caixa nós temos dois relatórios que são fundamentais. Desses dois regimes, né? Caixa e competência,
nós temos 2 relatórios que são fundamentais. O primeiro dele é a DRE, que mostra o demonstrativo de resultado do exercício, que é o que mostra o lucro da empresa, quanto ela gerou de riqueza, qual foi a eficiência operacional dela, né? Geralmente ela olha o valor das suas vendas, sem olhar para quando você recebeu, o custo do seu produto vendido, sem olhar quando você pagou esse produto, né? E todas as suas despesas operacionais, mão de obra, aluguel, água, energia e tudo mais, gastos com logística e tudo mais, né? Então lá no final, na última linha, a gente tem lá o lucro operacional, que é o que a empresa gerou de lucro, que ela gerou de riqueza. Muitas vezes a gente chega para o empresário e mostra para ele lá, ó, sua empresa gerou, vamos lá, 50 mil reais de lucro. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho esse dinheiro. Se você me sacudir aqui, não cai 50 centavos, quanto mais 50 mil, né? Como eu falei, ali a empresa dele foi capaz de gerar aquela riqueza. Agora, aquela riqueza pode estar em vários locais. Pode estar na mão do cliente, num contas a receber. Ela pode estar numa financeira, numa operadora de cartão de crédito. Ela pode estar no estoque, porque ele comprou um pouquinho a mais daquele fornecedor que deu um desconto para ele, lembra? Aquele fornecedor que deu um descontinho para ele e ele teve que pagar o fornecedor e gerou estoque para ele. Então, pode estar em vários locais. E, Rodrigo, quem me diz onde está esse dinheiro? Aí eu venho para o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, onde ele é muito parecido com a DRE, só que ele muda a forma de análise. É a mesma estrutura, só que ao invés dele considerar as vendas, ele considera o que você recebeu naquele mês, naquele período, né? Independente de quando você vendeu. E ao invés de ele considerar... Dependendo da competência, né? Exatamente. E ao invés dele considerar o custo do produto vendido, ele considera o que você pagou ao fornecedor, independente de quando você comprou. E aí no final você vai ter o resultado de caixa, ou seja, quanto realmente é para estar no seu caixa. Geralmente quando a gente olha ali, voltando para a questão do estoque, a DRE deu lucro, mas ele pagou demais ao fornecedor, porque ele comprou e jogou no estoque. Ou ele pode estar com alguma inadimplência também, né? Ou o prolabore dele deu uma explodida, está lá na DRE 10 mil, mas ele tirou 20, 30, porque ele pagou outras coisas dentro da operação. Então esses 2 documentos, né, esses 2 relatórios, ele mostra efetivamente a movimentação dos recursos, né, da empresa dentro do sistema ali como um todo. Mas um desses relatórios, ou ambos, podem dizer se aquele saldo de caixa tão fofinho que está maravilhoso para mim, eu posso gastar, é meu? É meu? É o que muita gente fala, né? Muita gente já olha e diz assim, esse dinheiro aí, né? Então, o dono, e é um dos problemas que nós encontramos também, ele mistura muito o dinheiro da empresa com o dinheiro dele, né? O dono, ele é um empregado da empresa, tá? Eu discordo quando as pessoas falam, a empresa tem que ser rica e o dono pobre. Eu acho que os dois têm que ser ricos, porque assumir risco como o empresário do Brasil assume, ele tem que ser bem remunerado para isso, né? A empresa tem que dar um bom prolabore para ele. Só que antes disso a gente tem que ver, a empresa pode dar esse bom prolabore, né? Porque o dinheiro da empresa é da empresa e não dele, né? É por isso que existe PJ e PF, são pessoas diferentes, né? Ele é como se fosse um funcionário, ele tem que ter o prolabore fixo dele, aí, fica à vontade. Aproveitando essa deixa, eu tive uma reunião com um cliente essa semana, sou contador, né? E recebi uma reunião e disse, Leite, eu quero aumentar o meu prolabore. Eu digo, ótimo, parabéns, que legal, gostei, parabéns, boa iniciativa, mas por quê? O que foi que lhe levou a isso? Não, porque eu quero me aposentar com o teto máximo. Legal também, parabéns, está certo, tá. Foi só isso que você analisou? Os benefícios que você poderá ter por ocasião, tá? Você sabia que prolabore gera encargos? Imposto de renda, INSS? Não, foi sencillo. Você sabia que você precisa olhar para a PJ, em especial lá no caixa, se você tem respaldo financeiro para isso? Não, a gente precisa olhar. Não é só dizer eu quero aumentar. Então, mais ou menos o que você está dizendo, né? Se fosse assim, era bom, né? Se fosse assim, era bom. Eu quero só aumentar. Esse ano eu quero baixar. Não, esse mês eu quero aumentar. A legislação previdenciária, por exemplo, ela permite a oscilação, você pagar sobre o teto máximo e amanhã por um valor menor, desde que não seja inferior ao salário mínimo e tal. Mas isso não representa prolabore. É um indicador para efeito de recolhimento da Previdência. Prolabore pode ser 10 mil, 20 mil, R$1.000, 10 mil, você que sabe, né? Perfeito. Então, nessa linha aí, já cortei o teu raciocínio, mas eu acho que mais ou menos está dentro do contexto de que PF, PJ, prolabore, eu preciso ter lucro e não saldo de caixa.
Perfeito. Mais ou menos nessa linha de que eu não devo ter... Não devo ter... Mas, olha, quando você falou na DRE, me chamou a atenção outro quesito que é... Eu posso ter uma DRE desse mês, no vermelho, prejuízo, no outro eu posso ter lucro. É um processo de oscilação. Eu posso ter prejuízo e ocasionar, por exemplo, na DFC eu ter saldo de caixa? Pode. Elas são independentes. Eu posso ter lucro e posso ter um caixa negativo, como vice-versa. Eu posso ter um prejuízo e posso ter um caixa positivo. Né? Elas são independentes. Né? Só que elas são análises diferentes. O que acontece? Eu já cheguei em empresa que tinha 8 milhões no caixa. Só que estava fechando ali na DRE 3% negativo, 5% negativo. Então, pelo movimento dela, você não percebe. Né? Só que esse caixa ele vai, aos poucos, sendo corroído. Né? Como eu falei no início, vai perceber quando os boletos começam a atrasar. Né? Vai cair naquele caixa, chegou o primeiro boleto, atrasou. E aí é importante você olhar, tá, o que está consumindo o meu lucro? É minha venda que está abaixo do meu ponto de equilíbrio? São minhas despesas que estão acima do meu negócio? São investimentos errados que eu fiz e eu estou pagando lá na despesa não operacional um investimento errado? E foi até interessante falar do investimento, o que acontece muito também. Às vezes o empresário começa a fechar no negativo e quando impacta o caixa, ele pega o empréstimo, sem corrigir o problema. Aí ele paga, passa aquele período enquanto tem um dinheiro do empréstimo, 200, 300 mil ali, passa bem. Quando acaba aquele dinheiro, começam os problemas de novo. E o pior, ele está com a parcela do banco pagando. Ou seja, ele está fechando no negativo e pagando ainda mais um empréstimo. Dinheiro de banco assim, não é solução da empresa. Não para ser investimento. Não é solução, exatamente. O banco ele é um grande parceiro. Né? Muita gente fala que o banco é vilão. O banco não é vilão, ele é um parceiro. Apesar das taxas de juros altas que nós temos, mas se sua empresa não consegue gerar 4% de lucro para pagar um juros de um empréstimo, tem uma coisa errada. Né? A empresa é para ter um valor significativo para pagar isso. Assim, a consciência, é porque ser empresário, além de... Lá no início, quando eu falei para você que nós precisávamos estudar várias vertentes para poder entender o que é de fato ser empresário, você tocou nesse assunto de banco e eu me lembrei aqui. O que ocorre é que meu capital, vou te dar um exemplo aqui superficialmente e você vai fazendo os adendos necessários. As análises. Meu capital é 1 milhão. Eu peço 1 milhão no banco. Quando esse 1 milhão que eu invisto em, que seja maquinário, que seja mercadoria, que seja veículo, etc., eu joguei dentro do meu negócio, meu patrimônio, entre aspas, eu imagino, na minha prática, no meu dia a dia, na minha rotina, no meu rabisco, é 2 milhões. Por quê? Porque eu não deduzo, não tenho menos do banco. E se eu não tiver o giro suficiente de 2 milhões, eu não pago aquele 1 milhão. Não paga. E isso me causa um buraco, uma quebradeira. Não paga. E aí a gente entra em tudo aquilo que a gente estava falando, né? Por que a análise da DRE e do fluxo de caixa é de fundamental importância? Porque esse capital ele tem que ser remunerado. Então não é só uma conta eu comprei por 10, vou vender por 20 e vou colocar na prateleira e pronto. Esse seu capital, esse seu investimento, independente de ser do banco, independente de ser próprio, ele tem que ser remunerado de alguma forma. Que aí entra o que a gente chama de rentabilidade, né? Que é um pouquinho diferente do lucro. Tá o lucro inserido lá na fórmula, né? Que a rentabilidade é o investimento, é o lucro, dividido pelo investimento, né? E ali você tem um percentual. Grandes empresas, né, multinacionais, ela olha o lucro com bons olhos, mas ela olha muito mais a rentabilidade. Será que se eu pegasse esse meu 1 milhão e colocasse numa conta, seja num CDB, algo mais seguro, será que era melhor do que eu estar quebrando a cabeça com empresa, com fornecedor, com funcionário, com tudo? Né? Então esse capital ele tem que ser remunerado, tem que ser muito bem remunerado. Por isso que a gestão financeira, né, esse tema da gente, que é a gestão financeira que gera lucro, né, eu afirmo muito isso, porque exatamente por todas essas variáveis que envolvem uma empresa. Né? E tudo está ligado à gestão financeira. E a gestão financeira, necessariamente, ela é obrigada, no quesito, na linha privada, ela é obrigada a me dar resultado. Ela é obrigada a lhe dar resultado. A intenção é essa, né? A intenção é essa. E
eu costumo falar, né? O pessoal da gestão financeira fica bravo comigo. A gestão financeira, teoricamente, apesar de toda a importância que eu falei, que é importante, ela teoricamente não faz nada. O que ela faz? Ela é um exame que mostra aonde precisa ser melhorado. É como um exame de sangue. Você está com algum sintoma, você chega no médico, eu estou sentindo um sintoma tal. Raramente o médico vai dizer isso, vai te prescrever alguma coisa e pronto. O que ele vai fazer? Ele vai te pedir um exame. Certo. Vamos fazer um exame de sangue, um raio-x, seja lá qual for. A gestão financeira é isso. Ela vai te mostrar um raio-x para mostrar a gente está com a falha, talvez nas vendas, vendendo abaixo do ponto de equilíbrio, ou nós estamos com nossa despesa muito alta, e quando a gente fala de despesa, é algum departamento que está gerando essa despesa, seja ele venda, seja ele produção, seja ele processo, seja ele qual for. É o gargalo financeiro. Exatamente. Então, ele mostra aonde está o problema, né? E o que você precisa fazer para obter o melhor desses recursos. Então, na realidade, ele é um exame ali, né, onde a inteligência vai olhar e vai ver aonde precisa ser melhorado. Sozinho, como empresário, eu consigo fazer isso? Sim, mas o que é o ideal? Eu sempre falo, o empresário, ele é a mão de obra mais cara da empresa. Tá? Muita gente tem a gestão financeira como o bicho-papão. Né? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho. Gestão financeira se faz com meia hora numa semana. Só que os processos ele tem que te entregar essas informações. Não é para o empresário estar lançando contas a receber, baixando contas a receber, lançando contas a pagar, baixando contas a pagar. Dentro da equipe dele, né? E às vezes muitos falam, Rodrigo, eu preciso contratar? 80% das vezes não. Dentro da sua equipe tem alguém que tem tempo disponível para pegar uma nota, lançar, gerar um contas a pagar, né, fazer a venda, que o próprio caixa faz essa venda e gera um contas a receber, que basicamente é o que você precisa fazer, entrada e saída, entrada e saída. E ali um sistema lhe dá uma DRE, um sistema lhe dá uma DFC, ou se preferir, eu sou apaixonado pelo Excel, né? Muita gente fala do Excel, mas eu sou apaixonado, eu uso Excel demais, porque nenhum sistema consegue dar o que o Excel dá, porque eu pego e brinco com os números, né? E ali em meia hora o empresário olha aqueles relatórios, né? Ponto de equilíbrio, margem de contribuição, receita, lucro, caixa, e toma as decisões dele. Ele não precisa estar preso na gestão financeira todo dia, a todo momento. E é exclusivamente esses instrumentos que me fazem tomar as decisões, ou não observando-os, eu posso tomar decisões? Tomar é aquela coisa, poder pode, não deve, né? Não deve. Poder pode, não deve. Esses instrumentos te dão todas as ferramentas para tomada de decisão, né? Quando você toma decisão no escuro, a possibilidade de erro é muito grande, né? Que é o que acontece. A maioria das empresas, como a gente falou no início, quebra por decisões erradas, né? Vão tomando decisões no escuro. E essas ferramentas, esses dois relatórios... Rodrigo, mas tem vários outros. Tem, mas esses dois te dão um bom norte para tomada de decisão. Ele é consultor empresarial, eu converso com o Dr. Rodrigo Barreto aqui no programa Café com Leite, falando sobre gestão financeira, tema de extrema relevância financeira, dinheiro, negócios giram e a gente precisa ter consciência desses atos, inclusive na sua vida pessoal. Pense nisso. Professor, vamos beber água, por favor. E mais um cafezinho, né? E mais um cafezinho, por maravilhoso. Gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, gestão financeira, o principal gerador de lucro de uma empresa? Você fica ligado. Professor Rodrigo vai continuar com a gente e promete que no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Conversar sobre gestão financeira é um tema convidativo, é construtivo, é gostoso porque envolve dinheiro. Tendo ou não, nós precisamos controlar. Até porque daqui a pouquinho eu vou perguntar ao professor, nosso convidado, professor Rodrigo, se dever também faz parte da gestão financeira. Se eu tenho débito e estou devendo, faz parte. Eu tenho que saber administrar? Eu acho que faz parte, mas ficará a resposta aqui a critério do nosso convidado, o consultor empresarial Dr. Rodrigo Barreto.
Então, professor, achei interessante esse comentário e fazer uma pergunta, porque tem até, biblicamente, né, aquele cidadão que pega o filho e pede a metade da fortuna, a herança, suposta herança, que ele nem tem herança ainda, que o pai não morreu, né? Mas que ele pede a herança e vai embora e não sabe trabalhar e volta, enfim. Aí eu te pergunto, dever hoje faz parte da questão da gestão financeira, seja empresarial, seja até pessoal? Sim, sim. Lógico que uma dívida controlada. E nós temos aquelas dívidas que a gente chama de dívida boa, digamos assim, uma dívida de alavancagem, uma dívida que eu fiz para poder chegar a novos patamares, né? Que muitas vezes é necessário e natural. Necessário e natural. E é interessante você trabalhar com dinheiro de terceiros, né? É mais interessante do que trabalhar com o seu em certas situações. E tem a dívida ruim, que é aquela dívida que eu tenho porque eu não estou conseguindo honrar os meus compromissos, tá? Mas a dívida, ela faz parte, sim, da gestão financeira, né? E administrar a dívida, comenta-se, não sei, que é muitas vezes mais difícil do que até mesmo trabalhar dinheiro. Exatamente. Né? E essa dívida, o que é o grande segredo da coisa? Essa dívida ela tem que estar no meu ponto de equilíbrio. Esse meu compromisso ele tem que estar mês a mês ali dentro do meu ponto de equilíbrio. A teoria ela mostra um ponto de equilíbrio muito lindo, onde eu pego minhas despesas, baseado no meu dia a dia, e tenho minha margem de contribuição e eu divido ali minhas despesas operacionais pela margem de contribuição. Ela e tem que tenho estar nesse valor ponto final, de equilíbrio. mas ela tem que estar nesse ponto de equilíbrio. Até porque eu vou ter que cumprir, né? Eu tenho que cumprir e eu vou ter que cumprir ela com o meu lucro, né? Engraçado, você falando e eu tenho um cliente que faz o seguinte, eu já briguei, puxei a orelha, briguei com ele, faço confusão, mas ele continua fazendo a mesma coisa. O que é que ele faz? Ele tem um imposto para pagar hoje, mas o do mês passado ele não pagou. Ele diz, calcula do mês passado, que eu vou atrasar isso. Não faça isso. Me deixa ser teu banco para eu enricar as tuas custas. Ele disse, por quê? Eu digo, olha, veja só, esse aqui não tem multa nem juro. Vence hoje, paga ele. O outro já tem. O que vai acrescentar aí a Selic, negocia, não né? tem multa. Como é que faz? E muitas vezes, ele já tem a multa, ele já tem o juro. O que ele vai aumentar ali é 1% de juro e vai aumentar, digamos que seja um tributo, um imposto, né? Aí a Selic. Mas ele já tem a multa. Esse aqui está limpinho. Não tem multa. A partir de amanhã ele tem multa, juro e Selic. Tu vai lançar, paga esse e deixa aquele, mas ele diz que não, porque aquele não pode ficar muito Não longe. pode ficar para trás. E eu brigo, quer dizer, isso é um prejuízo financeiro extremo. Extremo, Né? extremo. E assim, ele tem que ver antes até por que ele está fazendo isso. Sim, sem Qual a dúvida. necessidade disso? É realmente um fluxo de caixa? É realmente a empresa? Ou ele está fazendo aquela coisa que a gente discutiu agora há pouco, que é tirar dinheiro da empresa e misturar com o dinheiro dele, né? Porque a empresa, teoricamente, é para ela cumprir os compromissos dela. Outra coisa... Empresa é mãe, é mulher, é fêmea, tem que dar cria. Isso é meu lema é esse. Empresa Exatamente. não tem que estar alisando, não. Exatamente. E outra coisa que ele tem que ver, que também acontece muito, o senhor falou agora desse ponto do empresário atrasar de vez em quando alguns compromissos, e ele tem que ver também uma coisa que é muito importante na gestão financeira, que é o ciclo financeiro. Como que está o ciclo financeiro dele? O que é ciclo financeiro, Rodrigo? É o tempo que eu levo para receber o valor de um produto que eu vendi versus o tempo que eu levo para pagar aquele produto que eu comprei. Então, muitas empresas, elas parcelam em até 10 vezes, mas elas pagam em 3. Né? Então, o ciclo financeiro dessa empresa, eu tenho que ter um volume muito grande, e a gente tem empresas muito grandes, conhecidas, que fechou por isso, por questão de ciclo financeiro. Vendendo muito, lucrando muito, só que o dinheiro estava saindo antes da entrada. Né? E aí começa, às vezes, com imposto. E nos primeiros, eu diria, tá ali no início dos primeiros anos, você não enxerga isso aí. Não tem perigo de enxergar isso. Você não enxerga. Ah, é? E o pior, e aí é onde a gente se preocupa com uma coisa. Todo empresário, eu não vou falar todo, mas a maioria é focada na venda. Quando você tem um ciclo financeiro nessa situação, quanto mais você vende, mais você se afunda. Eu fui chamado um dia para fazer um trabalho num cliente, e a gente trabalha muito por indicação. A maioria dos nossos clientes são indicação, gosta do nosso trabalho e vai indicando. E com isso a gente tem cliente com mais de 10 anos na nossa carteira. Mas teve um cliente específico que chamou um certo consultor, e o consultor falou, vamos fazer venda, que venda resolve tudo.
e piorou a situação da empresa. E aí um cliente meu, amigo desse outro empresário, falou, não, chama o Rodrigo, pede para ele fazer uma avaliação lá. A gente foi fazer uma avaliação lá para ele. E o que eu identifiquei? Ciclo financeiro. Exatamente o que eu falei agora. Ele vendia em 10 vezes, pagava em 3. A venda dele aumentando. A análise de crédito dele muito falha. A cobrança também muito falha. Não tinha uma regra de cobrança. E o que aconteceu? Ele aumentou a venda, aumentou o prejuízo. Por quê? Saiu mais dinheiro do que entrava em um volume muito maior. E ele disse que se matava a trabalhar, via venda, via movimentação financeira, mas não via o dinheiro. E o retorno demorado. O que nós fizemos? Fizemos uma análise de reduzir esse volume de parcelas, criamos uma análise de crédito mais consistente, criamos uma régua de cobrança e a revenda reduziu. Reduziu uns 20%. Mas em compensação ele começou a ver o dinheiro dele entrar, ele começou a ver o caixa dele respirar. Então o empresário tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque os sinais são esses, às vezes eu imposto, sempre gosto às de vezes culpar o mercado. Não, porque tá ruim, porque tá chovendo, não estou vendendo, né? Eu também tenho dito sempre o seguinte, as pessoas, os empresários, se eles surgisse uma lei que dissesse assim, olha, eu vou citar Juazeiro do Norte, se você desce de Juazeiro, pega na rua principal, e de um lado e de outro das lojas, você disser assim, você tem que contratar 10 pessoas nos próximos 30 dias. Ele coloca 10 vendedores. Coloca 10 vendedores. Ele não vê que o que nós falamos lá atrás, no cano de escape lá atrás, não vai dar suporte. O financeiro não vai dar suporte, a menina da contabilidade, do RH, não vão dar suporte. Né? E esses 10 vendedores, será que vão conseguir vender? Eis a questão, né? Para se pagar. Para se pagar. Aí, né? Acima de tudo, né? Exatamente. Ou seja, e outro detalhe que você falou, ponto relevante, se pagar. Porque quando nós imaginamos que um negócio, no contexto geral, ele tem que ter giro e se pagar, aí eu volto às minhas palavras e digo, tem que ser fêmea, tem que dar cria, negócio tem que dar cria. Isso numa audiência, o trabalhista e o juiz perguntou, não, é porque eu fiz o patrão falou, eu fiz ajudei esse rapaz porque ele estava precisando trabalhar e etc e tal, eu o ajudei, etc. E o juiz olhou para ele e disse, me diz uma coisa, qual é a atividade da sua empresa? Eu não olhei aqui no processo, me diga aí qual é essa. Disse, não, é comércio, disse isso. Muito bem. O senhor sabia que a sua obrigação, o objetivo da sua empresa é obter lucro e pagar seus funcionários, não é fazer favor? Se o senhor quiser fazer favor da próxima vez, o senhor retira o dinheiro e vai doar numa entidade que precise? Perfeito. Esse rapaz não precisa. Ou seja, extremamente importante essa. Você não tem que fazer favor, a empresa não tem que fazer favor, a empresa tem que trabalhar e ganhar dinheiro e pagar seus compromissos e obter lucro. Perfeito, né? Perfeito. E é isso mesmo. A questão financeira, ela surge daí. Por isso que eu uso sempre a expressão de que ela tem que dar cria. Ela tem que se multiplicar, né? Tem que se multiplicar. Porque são os objetivos de negócios privados, né? Perfeito, perfeito. Mas olha, o nosso tema é gestão financeira, o principal gerador de lucro de uma empresa. Necessariamente é só a gestão financeira que eu posso entender ou quais são os fatos geradores de lucro? Nós temos assim, a gestão financeira, ela mede e direciona os esforços. Né? Como eu disse, ela é um exame que vai dizer aonde que precisa ser melhorado. É o hemograma. É o hemograma, né? É um hemograma, aonde precisa ser melhorado. Certo. E ela vai te dar esse norte. Mas a gestão financeira, ela faz, teoricamente, só isso. Né? Quem gera lucro, quem gera os resultados, seja ele positivo ou negativo, são os processos, são as pessoas, né? É a própria venda. Então, a gestão financeira, ela mede. Mas vamos lá. Digamos que eu tenho... eu estou atingindo meu ponto de equilíbrio e estou tendo um lucro lá de 10%. Mas o meu negócio, meu tipo de negócio, perante o mercado, é para dar 20%. E minha gestão financeira está dizendo que está me dando 10%. Então, eu tenho um gap aí de 10% que eu preciso melhorar. Então, eu vou olhar lá. O que está acontecendo? Aí eu olho uma despesa operacional, por exemplo, logística. Né? Eu estou vendo que minha logística está gastando muito combustível, está tendo muita manutenção. E quando eu vejo, como a gente fez um dia num cliente, que a gente desenhou rotas para ele, quando eu vejo o procedimento, a forma de executar está errada.
né? A logística está gastando muito combustível, está gastando muita manutenção. Por quê? Porque está errado o processo. Então a gente corrigiu o processo criando rotas, né? Criando um plano de manutenção preventiva, criando checklists para que o motorista, antes de receber o caminhão, ele possa fazer algumas análises de itens importantes, né? Para que a gente possa reduzir esse consumo, possa reduzir esse gasto de manutenção e o resultado venha lá no financeiro, né? Então, a gestão financeira, na realidade, ela não gera o lucro, mas ela mostra aonde que eu tenho que agir. Por isso que a gente fala principal gerador de lucro, mas é por causa da informação. E a informação ela é algo mais valioso que tem dentro de uma empresa. Ele é a anamnese, né? Ela é a Feita anamnese. Para se Ela é a detectar, anamnese. né? Ela é a anamnese. Você olhando aqui de cara, opa, estou gastando muito combustível, como aconteceu. Porque quem gera despesa, quem gera tudo são os departamentos ali no dia a dia. É a produção, é a logística, é a venda. Esses caras geram despesas. E a gestão financeira é o que diz, opa, peraí, você está... Acendeu a luzinha, segura aí. Acendeu a luzinha, segura aí, corrige, você está fazendo errado. Muitos empresários chegam para mim, Rodrigo, eu não sei se eu posso trocar meu caminhão. Eu sei que está um caminhão velho, mas eu não sei como fazer. Gestão financeira. Quanto você está gastando com manutenção, quanto você está gastando com combustível, quanto você vai economizar, qual o valor do caminhão que você vai comprar, da parcela. Vamos ver qual vai ser o payback, ou seja, o retorno sobre o investimento que esse caminhão vai te trazer, para que a gente possa tomar uma decisão. Então, tudo dentro da empresa está ligado à gestão financeira. É. Gente, aprendendo com a aula de hoje com o professor, consultor empresarial, Dr. Rodrigo Barreto, aqui no programa Café com Leite, motivo de alegria, motivo de emoção, cada momento, cada palavra, porque nos adverte para que a gente possa cada vez mais analisarmos de forma especial, carinhosamente, o nosso dinheirinho, né? Nosso financeiro, nosso caixa. Doutor Rodrigo, nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso fazer uma pausazinha para um cafezinho. Opa, vamos lá. A gente volta logo, tá bom? Perfeito. E você, fica ligado. Nosso intervalo é só o tempo do cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Nós voltamos rapidinho. Eu falei que era rapidinho, me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, na companhia do meu convidado, o consultor empresarial Dr. Rodrigo. E agora eu só tenho que lhe agradecer por essa aula. Muito obrigado, foi muito boa, foram muito boas as suas informações e motivo de alegria lhe receber aqui outras vezes para que eu possa lhe oferecer meu café em troca de uma boa informação para essas pessoas maravilhosas que me acompanham, doutor. Muito obrigado, viu? Maravilha, eu que agradeço, doutor. Muito obrigado mais uma vez e acompanhando, e é você que nos acompanha diariamente, muito obrigado aqui a Camila no Cariri Shop, no Shop Cariri Garden Shop, né? Camila, Joana e Luciano em Missão Velha, Dona Juju no Mercado do Triângulo, que está sempre ligada no programa, Seu Zuza e Dona Luzia, na Rua Farias Brito, Manuel no Grangeiro, gosta muito do programa, muito obrigado, Emanuel. Éder, frentista nas Batateiras do Crato, e todos aqueles que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e também pela sua audiência. Lembre-se, de segunda a sexta-feira, nosso programa é regional. Agora, aos domingos, é uma alegria, uma honra levar de Juazeiro do Norte para todo o Brasil, através da TV Meio Norte. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. E em nome da minha produção, que faz com que eu possa chegar até você com informações brilhantes dos nossos convidados, fica aqui o nosso abraço e o nosso agradecimento. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.